Olá, meu nome é Jaqueline, eu sou acadêmica do curso de terapia ocupacional e hoje eu vim fazer um vídeo para vocês que eu já prometi aqui no ano passado, que é para falar sobre o autismo, né? Primeiro, vamos falar aqui uma definição do que é o autismo. E eu vou usar como referência o DSM-5, que é o documento que a gente usa, todos os profissionais de saúde, para descrever, né, ver a descrição das patologias, das doenças. O DSM-5 é específico de doenças e transtornos mentais, então ele contém toda a descrição, sintomas, alguns modelos têm aí os prognósticos, diagnósticos, né, tratamentos. Então, no DSM, o autismo ele é definido como transtorno do espectro autista. Ele vai ser um transtorno do neurodesenvolvimento com déficit persistente na comunicação e interação social em múltiplos contextos e padrões restritos e repetitivos de comportamentos, interesses ou atividades que causam prejuízo funcional significativo e exigem especificação de níveis de suporte, sendo avaliado por critérios que envolvem déficit de reciprocidade social, comunicação não verbal, desenvolvimento de relacionamentos e padrões motores verbais repetitivos, rigidez a rotinas e hipo ou hipersensibilidade sensorial. O que isso quer dizer? Basicamente, o que a gente conhece de autismo é o autismo severo, que é aquele que a pessoa geralmente tem uma deficiência intelectual e ela faz movimentos repetitivos e tem seletividade alimentar, né? Não se alimenta direito. Então, tudo isso são características do transtorno do espectro autista, mas por ser um espectro, né, como a gente já comentou aqui em outros vídeos, ele varia muito, tem muitos sintomas, tem muitas variações desses sintomas e a principal característica aqui de todos esses sintomas para ser considerado ali o transtorno do espectro autista é que precisa ter um prejuízo na vida da pessoa, né? Se não tem nenhum tipo de prejuízo, pode ser qualquer outra coisa e aí a gente entra em outras patologias, em outras definições, né? Então, a gente sabe que o transtorno do espectro autista ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Mas para entender isso, a gente precisa saber o que é neurodesenvolvimento, né? E eu peguei uma definição aqui que está bem resumida e eu acho que vai ficar fácil de entender, né? Neurodesenvolvimento é um processo de crescimento, organização e maturação do sistema nervoso, especialmente o cérebro, desde a gestação até a vida adulta da pessoa. Então, o neurodesenvolvimento ele não é uma fase da vida, é um processo que acontece durante toda a nossa vida, a gente continua se desenvolvendo e a diferença é a intensidade com que esse desenvolvimento acontece, né? Ele explica como que surgem e se integram habilidades como movimento, linguagem, cognição, emoções, atenção e o comportamento social também. O que acontece nesse desenvolvimento ali, neurológico, né, da pessoa? Vai acontecer a formação de neurônios, vai acontecer a migração neuronal, as conexões entre os neurônios que foram criados, a mielinização, que é aquela a velocidade ali, aumento da velocidade ali dos impulsos nervosos, e também a poda sináptica, que é quando o próprio sistema nervoso ele corta alguns neurônios para possibilitar novas conexões, né? Tem um vídeo na internet que eu vi que é muito legal, que mostra os neurônios se conectando. E quando o neurônio ele fica ali soltinho e ele não tem ninguém para se conectar, o próprio sistema nervoso ele vai lá e corta ele fora, igual quando a gente faz uma poda de uma árvore, de uma planta, sabe? Tem uma folhinha ali que não tá servindo e ela tá puxando ali os nutrientes da árvore. Então, para direcionar os nutrientes para
aquelas galhos, aquelas folhas que realmente estão trazendo vida para a planta, a gente vai lá e tira aquela folhinha, aquele galho, né? Aquele pedacinho da árvore que não tá tão saudável. Ou que não, no caso do sistema neurológico, ele não tá fazendo conexões. E aí é a hora que acontece a poda neural, certo? Esse neurodesenvolvimento ele vai passar por algumas etapas que são influenciados pelos fatores biológicos, e aí entra a genética, a saúde gestacional da mãe, a hora do parto, vai ser influenciado também pelos fatores ambientais, que são os estímulos, né? Vínculos afetivos, a nutrição e as experiências ali, tanto da mãe na gestação, quanto ali na hora do parto e no desenvolvimento ali da criança. E também sofre influência das interações sociais e culturais, né? Depois ali, mesmo durante a gestação, no ventre ali da mãe, a criança ela sofre essa interferência por causa da mãe, se a mãe fica muito estressada, se a mãe tá com depressão, se aconteceu alguma coisa ali que aumentou ali a carga de estresse dessa mãe, e também na hora do nascimento, nos primeiros dias de vida da criança, certo? E aí a gente entra nos transtornos do neurodesenvolvimento, que além do TEA, né, o transtorno do espectro autista, a gente tem também TDAH, deficiência intelectual, outros transtornos ali mais específicos, mas hoje nós vamos falar só sobre o TEA, né? Então, a gente tem aqui alguns dados epidemiológicos da Organização Mundial da Saúde, que diz que aproximadamente 1 em cada 160 crianças vão apresentar ali um TEA já na infância. Isso um dado coletado mundialmente. Especificamente no Brasil, a gente tem uma representatividade de 1% do total da população diagnosticada com TEA. E as causas do TEA, elas são muito complexas, porque o neurodesenvolvimento ele é afetado por todos esses fatores que eu acabei de citar, e não tem exatamente um fator específico que fala, ah, não, porque a mãe estava estressada, a criança nasceu com TEA. Ou porque tem esse fator genético e a pessoa vai nascer, vai ter TEA. Não tem um único fator, a gente tem um conjunto de fatores que leva ao desenvolvimento aí do transtorno. E principalmente, né, a gente tem as predisposições hereditárias, né, ela está presente. Eu conversei com um psiquiatra quando eu fui fazer a minha avaliação e ele falou que o fator genético ele tem que estar presente para fazer esse diagnóstico, né? Quando a gente não sabe se tem ou não esse fator genético, pode demorar um pouco mais para fazer o diagnóstico. Mas se você já tem alguma pessoa na sua família, pai, mãe, irmãos, diagnosticado, a probabilidade de você ou seu filho ter é muito grande, por conta do fator hereditário, né, da genética. Mas também tem os fatores ambientais, que podem influenciar esse neurodesenvolvimento, como eu falei antes, na gestação, no nascimento e após nascimento. E também não é certo afirmar, né, que ele é exclusivamente causado ali pela condição genética, como algumas pessoas falam. Na verdade, a gente tem aí uma taxa de 75 a 80% dos indivíduos com TEA que não tem nenhuma causa genética identificada, né? Como o psiquiatra falou, tem a possibilidade de ter essa genética perdida ali na árvore genealógica, mas nessa população aqui de 75 a 80% dos diagnosticados, não apresentou esse fator genético, talvez porque ele ficou muito perdido lá atrás, na árvore genealógica, ou porque realmente foi causado exclusivamente por fatores além da genética, né? Alguns fatores ambientais que vão influenciar o desenvolvimento do TEA é a idade avançada dos pais homens, né?
O nascimento prematuro da criança também influencia. Agressões imunológicas na primeira infância e uma possível exposição aí à poluição do ar também. Doenças autoimunes na mãe e um alto nível de estresse materno, né, durante a gravidez, que são alguns fatores principais, não são únicos, mas são os principais que aparecem aí entre as pessoas que já foram diagnosticadas com TEA. Os fatores ambientais, eles ainda são objetos de pesquisa, por ser muito complexo, não tem como a gente afirmar com 100% de certeza que este fator específico vai causar esse transtorno. Mas a gente tem algumas características ambientais que às vezes podem influenciar, mas ainda não tem uma base científica que eu possa chegar aqui e falar assim, esses fatores ambientais vão exclusivamente influenciar no desenvolvimento do TEA, né? Então a gente tem que observar vários fatores e é um processo complicado e às vezes demorado. A gente tem aqui alguns níveis de suporte no autismo, que eles variam ali de acordo com as características da criança e vão ser avaliados pelo médico, geralmente neurologista, ou neuropsicólogo, neuropediatra, e após feita essa avaliação, o indivíduo ele vai ser ali classificado em 3 níveis de suporte, né? O nível 1, ele é conhecido como autismo leve, mas o correto é você falar nível de suporte 1, nível 1 de suporte, né? E ele tem como uma das suas características ali a dificuldade da comunicação e comunicação social, né? E essa inflexibilidade do indivíduo. E aí pode ser com relação às rotinas, com relação às pessoas. É uma pessoa que não é muito aberta a mudanças, entendeu? No nível 2 de suporte, o transtorno ele é mais notável, né? Fica mais evidente, mais fácil de você perceber. E na criança, ela vai precisar ali de mais auxílio, ela vai precisar de ajuda na rotina do dia a dia, às vezes para calçar um sapato, às vezes para escovar um dente, para pentear um cabelo, essas coisas mais básicas do dia a dia, ela não vai conseguir fazer sozinha, não vai conseguir comer sozinha, no mesmo tempo que uma criança sem o transtorno conseguiria fazer. É claro que tem ali o desenvolvimento da criança e por isso que precisa ter um acompanhamento de um pediatra, um neuropediatra, né, um neurologista, para poder avaliar as fases do neurodesenvolvimento e se elas estão batendo com o desenvolvimento dessa criança. Porque a gente tem ali os marcos do desenvolvimento da criança e se a criança não atinge esse marco no período que deveria atingir, aí a gente tem que ficar um pouco mais atento e por isso que tem que ter esse acompanhamento com o pediatra ou com um neuropediatra para fazer uma avaliação bem feita e no tempo correto para poder fazer uma intervenção o quanto antes, né? Então, no nível 2 ainda tem uma dificuldade para comer, vestir roupas, tomar banho e vai precisar ali do acompanhamento de algumas terapias, dependendo de cada caso, vai ser um tipo de terapia diferente. Já no nível 3 de suporte, que é conhecido aí como autismo grave, os sintomas eles vão ser mais expressivos, né? Mais graves, vai ter ali déficit bem marcante nas atividades, né? Habilidades comunicativas, vai gerar um prejuízo essencial do funcionamento da pessoa, né? E vai ter uma resposta mínima ali a interações sociais, né, com terceiros, além de uma inflexibilidade muito maior e uma resistência muito intensa a mudanças. É aquela pessoa que ela tem rigidez cognitiva, é aquela pessoa que às vezes vai ter uma deficiência intelectual. E lembrando que o autismo em si, ele não é uma deficiência intelectual, ele é uma deficiência, mas a pessoa pode ter autismo e não ter deficiência intelectual. E pode ter
deficiência intelectual e não ser autista. Então, são duas coisas diferentes. Então, o autista, ele tem uma rigidez, ele tem resistência à mudança, ele tem... Normalmente, ele é muito metódico, muito sistemático e tem um jeito de fazer as coisas que tem que ser do jeito dele. E isso aqui causa inflexibilidade, essa dificuldade de aprender coisas novas, de fazer coisas diferentes, porque ele não tem essa abertura nem com pessoas diferentes, nem com lugares diferentes, nem com coisas diferentes, comidas diferentes, e por isso que ele é tão complicado. Normalmente no nível 3 de suporte é onde vão aparecer os prejuízos maiores, né, de comunicação, de socialização, e outras áreas da vida também ficam muito mais prejudicadas por conta dessa rigidez ser muito maior do que no nível 1 e nível 2 de suporte. E a gente está falando aqui de criança, e é importante a gente saber que a gente viu o conceito de autismo, viu aqui o conceito de neurodesenvolvimento, e estamos falando de criança nesse vídeo, né? Vou fazer outro vídeo em seguida falando sobre adultos, mais especificamente sobre crianças. Por que o autismo ele é tão focado nas crianças? No diagnóstico precoce, no tratamento precoce? Porque existe uma coisa que se chama neuroplasticidade. Ela anda junto com o neurodesenvolvimento, que é a capacidade do cérebro se modificar ao longo da vida. É uma coisa que acontece paralelo com o neurodesenvolvimento, e é onde o cérebro vai mudar ali as suas estruturas, né, no sistema neurológico, e o funcionamento ali, as respostas a algumas experiências, na aprendizagem, no estímulo, resposta a lesões, adaptação do ambiente. Isso aqui é a neuroplasticidade, é o quanto o seu cérebro consegue se moldar às coisas que vão acontecendo ali no seu dia a dia, na sua vida, para desenvolver habilidades e para se adaptar aos ambientes. Por que é importante saber esse conceito dentro do autismo? Porque o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. A pessoa tem alguns déficits no neurodesenvolvimento dela que acabam gerando essas dificuldades que eu falei. Sabendo que existe essa neuroplasticidade, os profissionais de saúde eles buscam o quanto antes fazer um diagnóstico para aproveitar esse boom de neuroplasticidade que tem na primeira infância, que é a fase que o cérebro está mais maleável a se moldar, a aprender e a se adaptar, para poder criar ali ferramentas do próprio cérebro para lidar com essa dificuldade e esse déficit que causa o transtorno do neurodesenvolvimento, né? O neurodesenvolvimento já está prejudicado, então a gente tem que aproveitar a neuroplasticidade na primeira infância para moldar esse cérebro para compensar essa falta que tem na pessoa autista, né? E o que a gente precisa entender sobre a neuroplasticidade? Que o cérebro, ele não é fixo. Ele aprende, ele se organiza e se adapta continuamente. Isso até a gente ficar idoso lá no fim da vida. Então, ele tem vários mecanismos ali de criação de novas conexões neurais, são as sinapses, né? Que lembra que a gente falou lá da poda neural, os neurônios eles vão se conectando e vão criando novas sinapses, que é aquela comunicação entre neurônios, e tem ali o fortalecimento e o enfraquecimento de conexões existentes, que é esse daqui não está comunicando mais, vamos trocar ele de lugar, conectar ele com outro neurônio e vão fluir a comunicação desse lado de cá, né? Reorganização de áreas cerebrais, aprendizagem que depende ali do uso dessas conexões neurais. Por isso que é muito importante a gente colocar o nosso cérebro para fazer coisas novas, a gente ter experiências novas, fazer coisas novas para ter novas conexões neurais. E isso gera o aprendizado de coisas novas, né? E aí a gente tem vários tipos de neuroplasticidade, né? A estrutural, que vai ver aí
vai fazer as mudanças no cérebro, tem a funcional, que vai redistribuir as funções ali dentro das conexões neurais, tem a adaptativa, que vai ter respostas a lesões, né, e a perdas funcionais. E ao longo da vida a gente vai tendo uma diminuição dessa neuroplasticidade. Ela é muito mais intensa na infância do que ela vai ser lá no envelhecimento, como todo o processo orgânico do nosso corpo, né? Então, por isso que é tão importante a gente fazer o diagnóstico precoce e já fazer as intervenções precoces para aproveitar essa neuroplasticidade que está muito ativa para fazer as adaptações e melhorar a qualidade de vida desses indivíduos. Enfim, eu vou parar esse vídeo aqui, porque ele já tá dando 20 minutos ali. E o próximo vídeo eu vou falar sobre o autismo em adultos, né? Pegando o gancho aqui dessa neuroplasticidade. E vou explicar como que é o autismo em adultos, aqueles que já foram diagnosticados e o diagnóstico tardio também. Então, vejo vocês no próximo vídeo.